Deus te abençoe, meu amado irmão, no nome de Jesus. Nós queremos dar uma olhada hoje em Deuteronômio capítulo 16, verso 16, porque está uma grande chave ali naquela escritura, e ela está uma grande chave para nós entendermos um pouco melhor esse plano de Deus, esse plano salvífico de Deus, que Ele tem feito nesses últimos 6.000 anos de existência do homem na Terra. E desde que Deus chamou Israel do Egito, até a vinda do Senhor, lá 2.000 anos atrás, até os nossos dias, não tem sido coisas aleatórias que têm sido feitas, isso é um plano. E se nós entendemos um pouco melhor esse plano, nós vamos entender um pouco melhor o Senhor. Entendendo um pouco melhor o Senhor, nós vamos ver o quanto nós somos amados de Deus, e ver o quanto Ele tem se preocupado com nós, e o quanto Ele tem nos amado e dispensado o tempo de toda a sua glória, para realmente abençoar os filhos de Deus, que tem dado crédito à nossa pregação, como disse Isaías. Então eu quero te levar lá em Deuteronômio 16, nós vamos falar um pouco sobre as 7 festas, os 7 dias festivos de Israel, olhando para Deuteronômio 16 e também Levítico 23, e trazendo um paralelo com o cumprimento disso, né? A primeira coisa que você deve entender naquelas 7 festas de Levítico é que aquilo não era simplesmente ordenanças para que Israel fizesse nos seus dias de glória. Não, aquilo eram profecias que se cumpririam ao seu determinado tempo. Porque você tem que entender, quando Paulo prega o livro de Hebreus, Paulo começa a mostrar que havia uma sombra e havia uma substância. Então, se você vê uma sombra de uma mão, logo você começa a entender que aquilo é uma mão. Assim como Deus mostra para nós o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. Assim como uma ave, que ela tem 2 asas, ela precisa das 2 para ela poder planar nos ares, né? E assim é o Velho e o Novo Testamento. Quando você vê isso como uma profecia, então você vê o cumprimento daquilo no Novo Testamento, aquilo que te dá mais luz para te prosseguir com Deus, né? Então, se você não é um cristão ainda, e você viu nossos últimos 3 ou 4 estudos que nós postamos, a minha intenção é que você, se você não é um cristão, é que você se converta. E se você é um cristão, a minha intenção é que você então prossiga em conhecer mais o Senhor. Então nós queremos te levar até essa escritura, fazer essa leitura, e depois nós vamos entrar nesse tema, que é muito maravilhoso. Olha só o que diz a escritura. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá vazio. Cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Então pensa. A Escritura começa a dividir essas 7 festas de Levítico 23, ela divide em 3 períodos distintos. São 3 períodos a qual essas 7 festas acontecem. E isso é muito importante você saber, porque você tem que entender que Deus tem um plano. E esse plano tem 66 livros, que é a quantidade de livros que é contido na Bíblia. Você tem 1.189 capítulos. Você tem mais de 40 escritores que escreveram esse livro, a mão deles, os escribas da Bíblia. Mas você tem uma mente por trás de tudo isso, montando um quebra-cabeça e montando uma cena para que aquilo pudesse se desenrolar no tempo do fim. É no tempo do fim que foi prometido lá em Daniel, capítulo 12, que o livro seria aberto. É no tempo do fim que Paulo nos disse que as coisas que estavam escondidas então seriam aclaradas. É no tempo do fim que João, o grande profeta do livro de Apocalipse, nos ensinou que aquele livro que estava selado seria aberto. Então essas coisas que estavam escondidas naqueles dias e que foram trazidas para nós nesse último tempo é o que realmente converterá o nosso coração de volta àquilo que os pais tinham no princípio.
Então, para você entender esse plano, nós queremos traçar esse paralelo sobre as 7 festas. Porque se você entender que das 7 festas, então, veio o cativeiro pós-Babilônia, veio aquele cativeiro de 70 anos que Israel ficou cativo. Dentro daquele cativeiro de 70 anos que Israel ficou cativo na Babilônia, você teve no ano 68, você teve a descida do anjo Gabriel para falar com o nosso amado irmão Daniel, que estava lá, pouquíssimo, 2 anos antes deles serem libertos da Babilônia. Você tem a libertação deles da Babilônia quando Ciro veio. E tudo isso eram profecias que estavam contidas na Bíblia. Lembra que Ciro estava lá no capítulo 45 de Isaías. Lembra que essas coisas elas são primeiro profetizadas por um profeta. E depois que um profeta traz essa profecia, aquilo tem que vir ao cumprimento no seu tempo determinado. Lembra que o próprio Jesus foi uma profecia em Gênesis capítulo 13. Lembra que o próprio Jesus foi uma profecia no livro de Isaías, dizendo que uma virgem conceberia e dará à luz a um filho. Lembra quando Jesus nasceu? Tudo aquilo eram profecias que estavam se cumprindo do Velho Testamento. Lembra que o próprio ministério terreno de Jesus, aquilo era uma profecia também se cumprindo. Então todas essas coisas têm sido trazidas para nós, fazendo nós olharmos de novo para que os profetas falaram e ver aonde nós estamos parados nas Escrituras, porque ver o que Cristo já fez, você vai entender melhor o que Ele está fazendo agora e entenderá melhor o que Ele fará no futuro próximo. E ver que você mesmo, nós mesmos, fizemos parte desse grande plano de Deus.